Olha aí, pessoal, temos os dados fechadinhos, completos, da inflação, do índice de variação de preços, melhor dizendo, da Fundação Getúlio Vargas, referente a novembro, no caso aqui, o IGPDI. Eu fiz um vídeo já sobre o IGPM, que leva em consideração até o dia 20 de cada mês. Esse é o índice do mês fechado, do primeiro dia até o último dia, e, meu amigo, 1,18%, algo que a mídia coloca como uma desaceleração, né? Desacelera, por favor, né? 1,18%, isso é muita coisa. É porque outubro foi ainda pior. Teve uma subida de 1,54%, mas ainda assim ficou pior do que a expectativa do mercado, que já colocava, sim, acima de 1%, mas não nesse patamar tão alto. Realmente uma situação descontrolada do ponto de vista dos preços, e que demonstra realmente que nós estamos entrando num período econômico não apenas ruim, como extremamente preocupante, porque nós não sabemos a repercussão disso nas expectativas, aquela história da retroalimentação da inflação, que é um grande problema. Todo mundo aumentando os preços hoje, já prevendo o aumento de preços que vai acontecer no futuro, e aí não há nada que possa ser feito para controlar esse fenômeno. É um caminho sem volta. Será que já estamos nessa fase? Talvez não, mas é importante ficar de olho nisso. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Os disclaimers de sempre. O índice de inflação. Isso aqui não é inflação, aumento de preços. Inflação é o aumento da base monetária. Aumento de preços nada mais é do que uma consequência mais visível e mais imediata de uma inflação que já aconteceu, ou seja, de um excesso de moeda na economia. Quem faz o excesso de moeda, o excesso de dinheiro em circulação, é o governo, obviamente. Isso tem acontecido com frequência no Brasil já há muito tempo, e vários outros países também. A coisa funciona nesses termos. E como há um excesso de oferta, sem que haja um correspondente aumento na oferta de bens e serviços na sociedade, nós temos, então, o funcionamento da lei da oferta e da demanda. A oferta da moeda sobe, o preço dela, o valor dela cai. Logo, tudo fica mais caro se cotado nessa moeda. A carne bovina subiu, sei lá, 20% esse ano. Beleza, em reais, você acha que em dólar a carne subiu? Provavelmente deve estar até mais barata, posto que o dólar se valorizou 20% também em relação ao real nesse período. Então é apenas aqui uma mudança nos preços em reais que nós estamos analisando. Outro disclaimer é, eu sei, o Banco Central não leva em consideração o IGP, nem o IGPM, nem o IGPDI. Que pena, poderia ser. Mas eu gosto de usar esse índice em contraponto com o IPCA, porque para mim ele reflete a realidade muito bem. E a gente vai ver uma janela hoje aqui de uns bons 4 anos do IGPDI, e você vai entender por que eu prefiro ele do que o próprio IPCA. Mas então, houve um aumento aqui de 1,9%, 1,18%, perdão, em novembro, contra uma expectativa aí sim de 1,09% por parte do mercado. Então o mercado estava projetando sim uma inflação alta, acima de 1% ao mês. É exorbitante, eu diria. Isso em um ano dá 15% quase, né? Nesse patamar aqui daria uns 13 para 14%. Mas veio pior ainda do que a expectativa, 1,18%. Ah, mas é menos do que em outubro. Eu já falei isso em outras oportunidades aqui no canal também. Quando você tem uma inflação como a de outubro aqui de 1,54%, é difícil você ter o mesmo patamar na sequência, porque isso aqui é aumento em cima de aumento, percentual em cima de percentual. Então, se aumentou agora 1,18%, é em cima dos 1,54% que já tinha aumentado em outubro. Então, não é simplesmente somar um percentual com o outro. Isso aí é um efeito cascata. Quanto maior é a inflação de um mês, portanto, menor tende a ser a inflação do mês seguinte, porque é um percentual em cima de percentual. O aumento tem que ser muito grande, né? Para pensar. Se você tem aí
um item que custa R$10, em um ano ele passa a custar R$20, você teve um aumento de 100%. Nesses R$10 representam 100%. Aí passa mais de um ano, ele aumenta mais R$10, começa a custar 30. O aumento agora foi de 50%. Ah, aumentou menos. Não, aumentou a mesma coisa, R$10. Só que, percentualmente falando, ficou menor porque é um valor, um percentual em cima de outro percentual. Então isso aqui é muita coisa de qualquer forma, e no mês de setembro também ficou acima de 1% a inflação. Então já são 3 meses nessa toada, nesse patamar aqui, né? Então, todos eles subiram, né? Todos aumentaram de preço aqui. Os principais índices que compõem o índice, né? Aliás, o IPC, que é o índice de preços ao consumidor, caiu, né? Ele teve uma redução aqui nesse período. Só que, primeiro, né, alguns grupos aumentaram, como a alimentação, é claro, né? E mais do que isso, quando você tem, eu já falei isso aqui em outras oportunidades também, quando você tem um aumento do IPA, porque esse índice geral aqui é formado por 60% dele é formado pelo IPA, que é o índice de preços ao produtor, 30% é formado pelo índice de preços ao consumidor e 10% formado pelo índice nacional de custo da construção. Esse aqui subiu também 0,40%, subiu menos do que o mês passado, mas subiu de forma considerável também. O índice de preços ao consumidor caiu 0,13, caiu um pouquinho aqui, porque alguns itens tiveram uma redução, mas o grupo alimentação, que já estava alto, em outubro 0,43, saltou para 1,09. É um grande aumento num setor extremamente sensível, sem dúvidas, né? Sendo que as carnes estão subindo de forma assustadora, subiram 4% em outubro, agora subiram quase 7% em novembro, percentual em cima de percentual. Agora me fala se o IPCA apresenta esses números. Claro que não, mas se você vai no supermercado, você está vendo isso aqui, sem dúvida, de um mês para o outro, está subindo esse tanto sim a carne bovina. Agora, realmente, o grande problema é o índice de preços ao produtor amplo. Subiu 2% em outubro, subiu 1,66%. Agora, tudo subindo, inclusive, até alguns itens que haviam tido queda em outubro, bens intermediários, por exemplo, subiram em novembro. Qual que é o problema disso aqui na prática? É que esses itens aqui, produzidos, vão ser consumidos em algum momento, e eles estão sendo produzidos com um custo maior. Logo, isso vai ser repassado pela cadeia econômica, cadeia produtiva, vai chegar para o atacadista mais caro, o atacadista vai ter que repassar isso para o varejista vai ter que aplicar esse preço mais alto lá no final da ponta para o consumidor, e esse índice aqui, esse aumento de preços ao produtor amplo, tende a, daqui a 2, 3, 5 meses, se refletir no índice de preços ao consumidor mais alto. Então, é algo que vai sendo repassado pela cadeia produtiva, é inevitável. Quando o início da ponta tem problemas com preços, com aumento de preços, aumento de custos, isso vai se refletir até o final da cadeia produtiva, é inevitável. E aqui a gente tem um gráfico que mostra a variação, deixa eu aumentar essa letra aqui para a gente conferir, né? Mostra a variação dos índices desde maio de 2020 até agora, outubro de 2024. Então dá para a gente ter uma análise muito apurada nesse sentido aí. Aqui a gente tem a variação. O mais importante para a gente é isso aqui. Essa coluna do IGPDI aqui ao mês e o IGPDI 12 meses. Vamos olhar aqui ao mês para você ver, olha só, o quanto que isso tem aumentado de forma considerável mês a mês. E aqui, ó, 1% em setembro, 1,5% em outubro, 1% em novembro. Caramba, isso é um descontrole enorme, sendo que a gente teve quase isso em maio, quase isso em julho, né? O ano de 2024 tá terrível. Se a gente considerar de abril para cá, tá absurdo. Sorte, entre aspas, né, para o índice que nós tivemos deflação aqui nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março. E isso ajuda a reduzir o índice geral desse ano e a reduzir a janela de 12 meses também, né? Mas o descontrole é completo aqui no decorrer deste ano, de abril para cá.
Isso chama atenção também, aí já não analisando o fator individual aqui, mas sim a variação de 12 meses, né, que está nessa coluna aqui do meio, e isso ajuda a levar a nossa previsão para o seguinte cenário. Na medida em que esses meses deflacionários aqui forem saindo da consideração, para onde que vai esse índice? Atualmente ele está aqui, ó, 6,62%, que é um índice muito alto, especialmente porque o centro da meta da inflação no Brasil é 3%. Isso aqui é mais do que o dobro do desejado, do que o governo gostaria, do que o Banco Central gostaria, e é muito mais do que o teto, o limite, o pior valor aceitável dentro da política monetária brasileira, que é 4,5%. A gente ultrapassou isso em setembro e só vem aumentando. Olha como isso aqui vem aumentando. Por quê? Na composição desse índice, a gente vai tirando meses anteriores. Nós tiramos agora o mês de novembro, que foi 0,50 novembro de 2023, para colocar novembro de 2024, né? Que é muito maior, muito pior. Depois, no próximo mês, nós vamos tirar o dezembro de 2023, que é 0,64, e vamos colocar outro aqui no lugar. Quanto? Não sabemos ainda. Começamos o mês de dezembro agora. Pode ser até que seja menos do que isso, porque, volto a dizer, esses percentuais tendem a ficar menores, porque é aumento em cima de aumento. O mês de dezembro, então, pode até ficar melhor, mas e depois, os 3 meses subsequentes? Janeiro, fevereiro e março, você acha que nós vamos ter deflação por 3 meses seguidos no Brasil? Pouco provável, não é? O que vai acontecer com esse índice? Vai subir bastante. E aqui eu chamo a sua atenção para essa variação do IGP de 12 meses, né? Olha aqui como na época da pandemia, ele foi crescendo, foi subindo de forma consistente e manteve-se assim até mesmo quando a pandemia começou a arrefecer, atingindo o seu máximo em maio de 2021, porque é uma janela de 12 meses, um acumulado de 12 meses. O IPCA não representou isso aqui, mas a gente viu na prática esse aumento de preços, né? Só que depois isso foi sendo corrigido na medida em que a janela de 12 meses foi se deslocando mais para longe do período crítico da pandemia. E aí esse índice foi consistentemente, né, quase consistentemente pelo menos, caindo de forma gradativa até atingir as suas mínimas durante o governo Lula. Mas é claro que aqui, por causa da janela de 12 meses, contemplando o período do Bolsonaro. Importante frisar isso. Todo esse ritmo de queda consistente que tirou o acumulado de 12 meses de 36% e levou para menos 7%, 7,47%, a maior parte disso se deve ao Bolsonaro e ao Paulo Guedes, sem dúvidas. E o que o governo Lula fez a partir daqui? Começou a fazer os preços subirem de novo, e olha como esse percentual foi aumentando, até chegar aqui. Já revertemos 14% do patamar anterior, do mínimo, né? O preço já subiu 14% de lá para cá. E se você para pensar, é realista. De setembro do ano passado, de agosto do ano passado, para agora, os preços em geral subiram mais ou menos 14%, né? E é por isso que eu digo, gosto muito mais desse índice aqui do que os índices maceteados do IBGE. Se você quiser ver a minha análise sobre o IGPM, vou deixar este vídeo relacionado aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.